Uma pergunta fundamental acompanha a nossa reflexão no Evangelho deste domingo. Jesus, que caminha em cima das águas na tempestade, enquanto os apóstolos desesperados gritam para que sejam salvos, assustados pelas ondas e pelos ventos contrários. E a pergunta é esta: somos peregrinos na vida em busca da face do Senhor ou somos fugitivos perante as dificuldades que a existência humana comporta? Lemos então o trecho do Evangelho que é como um itinerário na fé, que se conclui no último versículo com uma declaração: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É como a síntese do creio apostólico. Lemos: depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem na sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Qual é então o centro desse trecho? Claramente, Jesus que caminha sobre as águas, é repetido 4 vezes. E caminhar sobre a água é o desejo de cada homem. A água representa o mal, representa a morte, representa a dificuldade que a vida sempre nos apresenta. A água, à noite, se fala da quarta vigília da noite, que vai das 3 horas de madrugada até 6 horas, até a alvorada, é o momento mais difícil, o momento do cansaço, o momento da dúvida, o momento que já se enfrentou toda a escuridão da noite. Se fala de tempestade, se fala de solidão. Jesus, como lemos, subiu ao monte para orar a sós. Passou a noite sozinho. Está a sós na intimidade com o Pai. Mas os apóstolos estão sós no barco. Tem uma diferença entre esta solidão. A solidão de Jesus com o Pai, uma solidão que leva à comunhão. Os apóstolos estão fechados no próprio medo, estão isolados na sua falta de fé. É a situação pós-pascal da vida humana. Depois que Jesus subiu ao céu, está perto do Pai. E às vezes parece que estamos sozinhos para enfrentar as dificuldades da vida. E aqui precisamos prestar atenção num detalhe. Jesus, lemos no trecho, mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem na sua frente. Este verbo expressa exatamente uma obrigação. Jesus força os discípulos para andar na sua frente. Por quê? Porque, como lemos, tudo isso acontece depois da multiplicação dos pães. E o que houve na multiplicação dos pães? Que o povo queria fazer Jesus rei. Quer dizer, nós somos sempre tentados de parar naquilo que é o sucesso humano, de buscar a Deus por causa do pão, por causa dos benefícios, por causa das consolações, por causa das graças, por causa dos milagres. E dificilmente temos a força de sair do nosso comodismo para enfrentar a tempestade da vida. Somos tentados de parar na segurança, de acomodar-nos no sucesso da colheita, e dificilmente temos a coragem de voltar para semear, pois quem semeia, semeia entre lágrimas, e quem recolhe, como lemos na palavra, recolhe com alegria. Mas é necessário semear entre lágrimas para depois recolher na alegria. É como dizer que enquanto Jesus convida
os bons pastores a deixar as 99 ovelhas no redil para buscar aquela que está perdida, muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Na igreja temos apenas uma única ovelha que às vezes não temos coragem de deixar para procurar aquelas outras 99 que de repente estão perdidas e que ainda não experimentaram o amor do Senhor na própria vida. Mas tem outro motivo pelo qual Jesus força, digamos assim, os discípulos a enfrentar o mar. É que, de fato, naquela região à noite aconteciam muitas tempestades. E os apóstolos, que eram pescadores e práticos daquela área, sabiam que uma atravessada naquela circunstância era muito arriscada e perigosa. E aí entendemos que a fé não é um seguro contra os infortúnios da vida, mas que a fé realmente exige coragem, violência e capacidade de enfrentar todo o desafio que a vida comporta. E aqui entra uma segunda pergunta: qual é o sentido profundo do trecho? O que o trecho quer nos ensinar? Nos ensina o caminho da fé, um caminho que sempre nos levará a ir além. Interessante a referência à multiplicação dos pães, mais uma vez temos que entender o contexto. E de fato não é por acaso que na primeira leitura deste domingo se fala do profeta Elias. O profeta Elias tinha acabado de receber o pão que os anjos trouxeram num momento de grande debilidade. E a palavra do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, diz que Elias se levantou, comeu, bebeu e, sustentado por este alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, a montanha de Deus. Sim, a fé é um caminho. E o pão que recebemos, o pão da multiplicação, é o pão do caminho. O pão que sempre nos leva a enfrentar os 40 dias, o sentido da quaresma, da penitência, do sacrifício, que é a própria vida humana, e poder sempre buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Elias percebe que o Senhor se manifesta, que não está na tempestade, no vento impetuoso, não está no fogo, está na brisa suave. A palavra nos ensina a deixar-nos continuamente surpreender por Deus. Nós não podemos, para assim dizer, enlatar a Deus. Não podemos definir a Deus dentro de categorias específicas que caibam na nossa cabeça. Ele é o outro por excelência. Ele é presente no pão, ele é presente na palavra, ele é presente no amor fraterno, ele é presente também na tempestade. Ele se manifesta às vezes como um fantasma que pode gerar medo na nossa alma, como acontece neste trecho. E nós precisamos continuamente sair das estruturas, sair dos nossos conceitos, para descobrir um Deus vivo, um Deus que continuamente vem ao nosso encontro. E é interessante que quando se fala da tormenta do mar, deste barco que é tormentado pelas ondas, a raiz deste verbo em grego expressa uma pedra que era usada para arranhar tudo aquilo que não é ouro, e só não arranhava o ouro. A fé é esta capacidade de deixar arranhar da nossa vida tudo aquilo que não presta e poder tirar toda a incrustação daquilo que passa para ficar com o essencial, com a fé. São Paulo expressa muito bem este conceito na segunda carta aos Coríntios, quando diz que a força de Deus se manifesta exatamente na nossa fraqueza, que somos atribulados de todo lado, mas não esmagados, que estamos em tremenda dificuldade, mas não desesperados, que trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, para que em nosso corpo também se manifeste a vida de Jesus. E é mesmo neste contexto de dificuldade, de provações, que o Senhor revelará para Paulo que é suficiente a sua graça, pois a sua força se cumpre na fraqueza. Interessante que na hora da morte, na hora da dificuldade extrema, dos desafios mais radicais da nossa vida, nós podemos realmente experimentar a alegria de uma fé que não se deixa arranhar por esta provação. É neste contexto que Santa Teresinha diz que a alegria está no fundo do cálice. Nunca esqueço da morte da nossa irmã Maria Paula, e na frente da morte dela, da serenidade da morte dela, um jovem médico, olhando, chorando, se converteu e disse:
eu não tenho na minha vida e tenho tudo, saúde, força, dinheiro, alegria que ela tem agora, na hora da sua morte. É na provação, é na tempestade que a verdade da nossa fé poderá resplandecer. E agora a última pergunta: como se revela o Cristo neste trecho? Qual a teofania, manifestação da divindade de Cristo, através da qual podemos reconhecê-lo e exclamar junto com os apóstolos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus? Primeiramente, Jesus se revela como aquele que caminha sobre as águas, em outras palavras, o vencedor da morte, aquele que dá sentido à vida, que dá sentido também ao nosso sofrimento e que nos torna com ele vencedores sobre todas as mortes que a vida comporta. Em segundo lugar, a revelação do nome de Deus. Quando Jesus logo disse para os apóstolos: coragem, sou eu, esta palavra sou eu significa Emmanuel, Deus conosco, mas significa também Yahvé. Eu sou aquele que sou. Eu sou é o nome de Deus. E finalmente nós lemos aqui Pedro que grita: Senhor, salva-me. E o nome de Jesus, Yeshua, significa exatamente Deus que salva. Em outras palavras, temos aqui 3 nomes de Deus em Cristo. O Emmanuel, Deus conosco, Yahvé, sou aquele que sou. Yeshua, Jesus. E ainda, Jesus se revela como aquele que vem sempre ao nosso encontro. Como lemos no trecho, pelas 3 horas da manhã, Jesus foi até os discípulos, veio até os discípulos, andando sobre o mar. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, Ele é aquele que vem, aquele que era, aquele que é, aquele que vem, como expressa o Apocalipse. E neste trecho riquíssimo de detalhes tem mais um aspecto. Jesus se apresenta como aquele que não apenas vem ao nosso encontro, mas também me convida a ir ao seu encontro. Jesus disse a Pedro: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Jesus disse no Evangelho: vocês farão coisas maiores daquelas que eu faço. Sim, Ele me capacita, mas me ensina a não olhar para mim. Não olhar para a tempestade, não olhar para o mar, para não afundar, para não duvidar. Me ensina a pegar firmemente na sua mão, porque é Ele que realmente me capacita, não pela minha capacidade, mas pela sua misericórdia. Ele que me ensina a colocar nele toda a minha confiança. Com a mão na mão do meu Senhor da Galileia, como diz um famoso canto, eu vou andando na vida e confiando mesmo na morte e na tribulação. E volta aqui a pergunta do começo da nossa reflexão. Eu sou peregrino nesta terra em busca da face do Pai, do seu abraço, ou sou um fugitivo vencido pelo medo dos desafios da vida? Todos os dias eu preciso sair do meu barquinho, do barquinho das minhas seguranças, para vencer, com a força da fé, todos os medos que a vida e a morte me apresentam. Como é bonito poder entender que essa expressão que se repete 365 vezes na palavra de Deus, não tenhais medo, é um convite diário a viver pela fé, na alegria do encontro daquele que vem sempre ao meu encontro. Daquele que era, daquele que é e daquele que vem. E concluindo, quero lembrar aqui uma experiência belíssima que vivi no Moçambique, quando as mamanas, como chamam as mães que trabalham na lixeira de Maputo, olhando para nós que estávamos visitando aquele lugar, disseram: vocês torcem o nariz porque aqui sentem o cheiro do lixo e a fumaça que nos envolve, mas para nós aqui o paraíso, porque o Senhor está aqui. E estas mulheres davam graças a Deus porque do lixo tiram o próprio sustento e porque ainda assim sabem repartir com os mais pobres aquilo que encontram. E havia lá um fogo sempre aceso com uma panela em que sempre fervia a comida que ofereciam para os mais pobres dos pobres, que ainda assim precisavam da ajuda destas mulheres que nada tinham, mas que ainda assim sabiam repartir do próprio nada. E assim começaram a cantar:
paraíso, paraíso. O Senhor está lá no céu, está aqui no nosso meio, está aqui embaixo de nós, porque Ele está conosco e nos sustenta. O Senhor te abençoe, te guarde e te conceda neste domingo um domingo repleto de fé num caminho inesgotável de encontro com aquele que vem ao nosso encontro, para revelar-nos a face do Pai misericordioso. Um bom domingo para todos.